Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, graça e paz. Saudamos a você também que está em casa, você que, quem sabe, depois vai estar acompanhando o culto pela gravação que vai ser feita. Nós estamos alegres, felizes de estar aqui, porque nós nos reunimos aqui coletivamente para prestar um culto ao nosso Deus, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus que se faz presente também em nosso meio, na pessoa do seu Espírito Santo. Eu só queria informar, aqui já de início, para as irmãs usarem o banheiro segundo, aliás, o terceiro, daqui para lá, né? O banheiro de vocês houve um problema ali, na encanação de água, e teve que ser desativado. Então, tem o primeiro banheiro, que é o de vocês, aí tem o segundo, que é dos homens, o terceiro, da porta larga lá, tá bom? Então lá vocês podem usar, numa necessidade, ok? Meus irmãos, nós vamos ficar de pé e nós vamos orar ao nosso grandioso Deus, invocar o nome do Senhor em oração. Fazemos isso porque o culto é para Ele, o culto não é para nós, o culto não é show, não é? O culto é adoração ao Deus Trino, ao Deus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós invocamos a Tua presença nessa noite, porque Tu nos manda Te invocar e ser achado por Ti, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que Tu ouve as nossas orações, que são mediadas por Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Esse culto é para Ti, nós estamos aqui para Te glorificar, para Te louvar, Senhor, mas nós queremos também ser achados por Ti, Senhor. Que o Teu Espírito que habita em nós se mova com poder, com graça, para podermos Te louvar, Te adorar, para podermos compreender a Tua palavra. Que o Senhor traga quebrantamento ao nosso coração, para entendermos que nós estamos diante do Santo, do Santo, do Santo, do Todo-Poderoso, e estamos prestando esse culto a Ti. Mas faça também, Senhor, que ao sair daqui, nós possamos entender que o culto ele continua, que a nossa vida de santificação continua. Pai, e é assim que nós queremos Te contemplar, como um Deus santo, que quer que cada um de nós também sejamos santos. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, no nome bendito de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, vamos abrir, ainda em pé, a Santa Palavra de Deus, num texto conhecido, da primeira carta de João, é a carta que nós estamos pregando. Primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Momento de contrição, a carta de João, essa primeira carta, ela está recheada, não é, de informações, de mandamentos, de ensinamentos com respeito à nossa vida, não é, de pecado, não é, de como a gente tratar dessa doença que veio sobre a humanidade. A palavra de Deus vai ser lida e vocês podem estar acompanhando nas suas Bíblias. Diz assim: vede que grande amor o Pai nos tem concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amado, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Que Deus aplique essa leitura aos nossos corações. Vocês podem se assentar. Irmãos, amados, eu queria deixar com vocês aqui o versículo 5, né? Diz assim: vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. A exigência de Deus é que o cordeiro fosse sem defeito, sem mácula, que fosse morto em nosso lugar.
E mesmo os que era tipo, né, de Cristo, aquele que era oferecido lá no Antigo Testamento, ainda assim era imperfeito. Mas o Cordeiro totalmente sem mácula é Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus, sem pecado. Não é? E por isso que João dá ênfase aqui, né? Nós estamos pregando sobre esses assuntos todos, esses dias, né? Que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E por isso que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. E é nele, no seu sacrifício, pelo seu sangue, que os nossos pecados são perdoados. Eu queria que você, nesse momento, curvasse a sua cabeça, como pecador como eu, não é? Arrependido, que você pudesse estar agora conversando com o Senhor, pedindo perdão dos seus pecados, tá? E em seguida, um minuto de oração silenciosa, eu vou pedir ao presbítero Rafael que esteja fazendo uma oração de gratidão pelo perdão, presbítero Rafael, mas também de intercessão, tá? E eu queria que você citasse o nome do Maurílio e da Geisiane, que são pai da Maitê, né? Que faleceu essa semana, né? Os pais estão enlutados, é aquela menina que a gente estava orando, recém-nascida, né? E fez a cirurgia, mas Deus a tomou, né? Então, depois de um minuto de oração silenciosa, o nosso presbítero estará orando, oração de gratidão pelo perdão e também de intercessão. Pai nosso, que estás no céu, nós estamos diante de Ti nesse momento de contrição, reconhecendo, Deus, a nossa pequenez diante da Tua grandeza, reconhecendo, Deus, a nossa situação de pecadores, ó Pai, que transgredimos a Tua lei, ó Pai. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas faltas, Pai. Tem misericórdia de nós, Deus, porque nós sabemos que por nós mesmos, ó Deus, nós não temos forças, Pai. Por isso que o Teu Espírito Santo age na nossa vida, Senhor, nos levando a uma vida, Senhor, de santificação. E nós Te agradecemos porque o nosso perdão, ele está alicerçado na obra salvífica de Jesus Cristo na cruz. Porque nele não existe pecado. E Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, para nos purificar, para que nós pudéssemos, ó Pai, novamente estar em comunhão contigo. Aquela aliança que foi quebrada lá no Jardim do Éden com o primeiro Adão, foi restaurada contigo na cruz, o segundo Adão, o homem perfeito, o sacrifício perfeito, que nos purificou e nos religou novamente ao Pai. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, Senhor Jesus. E agora também, através do Teu Espírito Santo que habita em nós, nos ajuda a continuar no nosso processo de santificação, Pai. A Tua palavra nos diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. Mas também é o Senhor quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. E nós queremos que o Senhor, através do Teu Espírito, possa nos incomodar a cada dia para que nós possamos fazer tudo segundo a Tua vontade. E que nós possamos cada dia mais nos despir do velho homem e nos vestir do novo homem, para que possamos, ó Deus, assim, não mais transgredir a Tua lei, mas que possamos entender que agora, ligados a Cristo, nós alcançamos o Teu perdão e alcançamos também a possibilidade de santificação e aguardamos, Senhor, ansiosos para o dia que seremos glorificados, ó Pai. Senhor, eu intercedo também, Senhor, aproveitando pela vida do Maurílio, da Geisiane, Deus, que perdeu a sua filhinha, Pai. Senhor, eu não consigo nem imaginar a dor, Senhor, que esses pais devam ter sentido, ó Pai. Senhor, conforta, através do Teu Espírito, esse coração desses pais, o coração desses familiares, ó Pai. Senhor, nós sabemos que o sofrimento, ele existe, ó Pai, mas a Tua palavra nos garante que o Senhor também caminha conosco em meio ao sofrimento. O Senhor não nos abandona, Pai. E por mais que nós não entendamos, Senhor, o motivo de que por que nós sofremos, por mais que nós não entendamos a dor que há neste mundo, nós sabemos que a razão não é porque o Senhor não nos ama, porque o Senhor nos ama. E a prova disso é o Teu Filho Jesus, que sofreu e morreu por nós naquela cruz, ó Pai.
Então, Deus, eu te peço que o teu Espírito conforte esses pais, e que eu não sei se eles conhecem a Ti, ou se não conhecem a Ti, mas que o teu Espírito os conforte, e que, se for, Deus, da tua vontade, que eles possam Te conhecer, e que eles possam buscar o amor, e o conforto e a confiança no Jesus Cristo, Deus sofredor, que morreu naquela cruz, sofreu por nós, mas também nos garante, Senhor, a vida eterna, nos garante a alegria da vida eterna. Nós te louvamos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, pelo perdão em Cristo. Graças a Deus pelo Senhor atender a nossas orações, né? E podermos ser também agradecidos ao Senhor, né? Por tudo que Ele tem nos feito. Eu sou muito agradecido pela vida de vocês, meus irmãos. Orado pela vida de vocês, cada dia, apresentados diante do Senhor. Mas a minha esperança é que vocês cada dia possam amar mais a Cristo. Vocês possam viver mais o Evangelho, a palavra de Deus, né? E arcar com os compromissos de vocês com o Senhor. E orem para que eu também faça isso, né? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros, aconselhar uns aos outros, né? Porque nós estamos na mesma caminhada, nós somos família de Deus, né? Você está aqui porque Deus lhe trouxe aqui para estar nessa família da fé, para abraçarmos um ao outro, mesmo que agora sem poder dar aquele abraço tão gostoso que nós dávamos, né? Mas o sentido de abraçar é o sentido de entender que nós somos um em Cristo, né? Que nós amamos uns aos outros e que nós estamos aqui para servir uns aos outros, né? Servindo ao nosso Deus. E ainda senti uma falta de alguns irmãos, né? Que ainda não voltaram a congregar. Às vezes um vem no domingo, outro não vem no outro. Hoje mesmo nós estamos com o nosso presbítero André, a Camila e o Theo, que estão de quarentena lá, porque o cunhado do presbítero André está com Covid, testou positivo. E eles conviveram com eles durante a semana, né? E isso é muito importante, meus irmãos. Minha esposa também não está aqui, porque ela gripou, tomou a vacina da gripe, teve uma gripe muito forte, ela não sarou ainda, né? Já está com 10 dias, mesmo tomando remédio. E eu tive uma leve sintoma de gripe. Fiquei em casa essa semana sem atender aqui na igreja, até vim trabalhar depois, mas não atendi ninguém, nem na reunião de oração não estive presente. Então estou hoje porque eu estou melhor, vim de manhã e vim hoje à noite. Esse deve ser os cuidados que nós devemos tomar, até que todos sejam vacinados, até que acalme, né, essa situação do Covid. E isso faz parte do amor que nós temos uns pelos outros, né, de estarmos cuidando uns dos outros. Mas somos igreja e o nosso desejo é de que possamos logo, logo, todos superarem, todos estarmos juntos novamente e rever essa igreja crescer, né? Ter os nossos momentos de comunhão e tudo mais. Nós damos as boas-vindas a você que nos visita pela primeira vez. Tem uma amiga ali da Caru conosco, Michele, né? Deus abençoe sua vida, Michele. Que você possa louvar a Deus conosco, se sentir bem aqui na casa do Senhor. Irmãos, nós vamos cantar o hino 113, Achei um Bom Amigo. E, irmãos, nós vamos cantar ali acompanhando, mas esse hino ele é muito lento, a gravação desse hino ali. Eu gosto desse hino mais rápido, né? E essa semana eu sonhei cantando, sonhei com uma dupla cantando esse hino para mim. Um casal negro cantando country, em ritmo de country. Irmãos, tem coisa que a gente sonha que a gente não entende por quê, né? Aí depois a gente vai entender. Eu sonhei com o hino, aí amanheci cantando esse hino, né? E o casal cantava ali em ritmo de country, mas na língua portuguesa. E vocês sabem que country é um ritmo americano, né? E eu fiquei com a música. E depois, ao estudar para preparar a mensagem, eu fui descobrir que o hino trata da mensagem, né? E eu sei que o Espírito Santo faz o que Ele quer, né? Então, Ele falou muito ao meu coração. Cantei muito esse hino essa semana e queria cantar, né, esse cântico com um ritmo mais bacana, mais ritmado. Mas eu pedi para o presbítero Rafael, que era ontem à noite, aí não tem jeito, né? Mas espero que para frente a gente possa. Estava até comentando com ele agora há pouco, né? Alguns hinos que a gente tem gravado aí que a gente precisa reavivar esses cânticos, né? Com um ritmo, né, mais melhor para a gente estar louvando ao Senhor. Então eu queria convidar você para ficar de pé. Enquanto nós estivermos cantando esse hino, você que veio preparado para adorar o Senhor com seus dízimos e oferta, você pode estar fazendo isso enquanto nós
cantarmos esse hino. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até ao fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me por esse santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Que dia maravilhoso, meus irmãos. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu queria que passasse o slide aí, por favor. Dia 9 de julho, domingo passado, aliás, antecede ao domingo, dia 9, né? Foi a semana atrasada, né? Foi o dia do diácono. E domingo eu estava sabendo e esqueci. E eu queria convidar o nosso diácono presente para virem aqui à frente, mantendo distância aqui um do outro, né? E nós vamos estar orando pela vida de vocês, meus queridos. Vocês têm uma grande importância para essa igreja. Só para os irmãos terem um entendimento, né? Isso pode ficar distribuído aqui, ó, não tem problema. Só para você estar aqui na frente, tá? Todos os ministérios da igreja, eu creio que quase que todos os nossos diáconos estão envolvidos, né? A área financeira, a área de recepção, a legalidade do culto em si, não é? Então eles fazem parte. É de grande importância para a vida da igreja. A nossa igreja é uma igreja nova, né? Nossos diáconos começaram a trabalhar e a igreja fechou por causa da pandemia. E eles estão aí aprendendo. Então tenham paciência com eles. Eles estão aí
dispostos a servir ao Senhor, e nós vamos louvar a vida pelos nossos irmãos, pelo que Deus tem feito na vida deles e através deles na vida dessa igreja. Eu quero convidar o presbítero Jean para estar fazendo essa oração de gratidão. Fique de pé, meu irmão, e agradeça a Deus, e os irmãos concordem com essa oração, rogando a bênção de Deus também por esses irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela vida desse diácono, Senhor. Sustente eles, dando graça, sabedoria, para que eles possam exercer o ministério deles aqui nessa igreja, meu Senhor. Muitas vezes não é fácil ser um oficial, muitas vezes olhamos para nós mesmos e pensamos que não somos capazes, mas que o Espírito Santo abençoe eles, capacitando a cada dia para eles poderem fazer o melhor para Ti, meu Senhor. Onde eles podem servir as famílias daqui da Igreja Presbiteriana de Penápolis e lá fora também outras pessoas. Tanto nos seus ministérios, meu Senhor, como o Senhor tenha designado para eles, porque eles foram escolhidos. Que o Senhor abençoe nos ministérios da recepção, onde eles são responsáveis, no ministério da limpeza, pela ação social, pela conferência das ofertas dos dízimos e outros, meu Senhor. São ministérios importantes e todos esses ministérios foram feitos para servir ao próximo. Como nós vimos na Bíblia, que o ministério deles era servir a mesa das famílias. E como eles são responsáveis aqui para ajudar na ordem do culto e poder servir as famílias para que possamos ter uma adoração para o Senhor. Que o Senhor abençoe ele, que o Espírito Santo abençoe, para que eles possam cada dia mais seguir em frente, aprender com esse ofício e que eles possam exercer da melhor forma possível. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Pela vida dos nossos irmãos, parabéns a vocês, que vocês possam continuar firme e abundante na obra do Senhor, queridos. Irmãos, vocês podem se assentar, a gratidão já foi feita, embora que a gente tinha que agradecer pelos dízimos e as ofertas, mas o nosso Senhor já recebeu, nosso Senhor sabe que a nossa gratidão é a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor, né? Nós queria só aproveitar, já que nós falamos dos diáconos, irmãos, para falar que nossa igreja foi muito abençoada esse mês pelo nosso trabalho diaconal, né? E pela distribuição de alimentos, né? Nós conseguimos juntar algumas cestas, todas foram distribuídas. Vocês viram no grupo da igreja, tem pessoas que não são da igreja sendo acompanhadas, com necessidade de roupa para beber, né? Leite. Então, irmãos, fiquem aí sempre ligado com a junta diaconal, e aquilo que os irmãos puderem dividir, ajudar, vamos estar fazendo para a honra e glória do Senhor. Isso faz parte do papel da igreja, além de levar o evangelho, né? Levar o amor através do alimento, da roupa, do calçado. Queridos, eu queria, nesse momento, convidar o conjunto, e nós vamos estar ainda louvando ao Senhor com cânticos de louvor, de gratidão ao nosso Deus nessa hora. Então, ao som do violão, você fique de pé e vamos celebrar ao nosso Deus. Graça e paz, igreja, boa noite. Continuamos louvando ao nosso Deus com cânticos. Que o Espírito Santo possa nos ajudar também nesse momento de louvor e adoração da melhor maneira possível. Amém? Santo, Santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno,
eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. A honra e a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra e a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, é reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço.
por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vocês têm observado quantas vezes nós já cantamos esses cânticos nesses 2 últimos meses? Dizendo que Deus é santo, agradecendo a Ele pela obra de Cristo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Vocês podem se assentar. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus para a mensagem dessa noite. A primeira carta de João, onde nós lemos agora há pouco, só que no capítulo 2, apenas o versículo 1 e 2. Capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Primeira João, capítulo 1. Aliás, capítulo 2, né? O segundo capítulo, versículo 1 e o versículo 2. Essa é a leitura correta, né? Mas é capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim: meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. Agora vocês vão ler comigo, os 2 versículos. Vamos lá? Vocês que estão com a Bíblia aí na mesma linguagem. Vamos lá. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. Oh, papai querido, a tua palavra foi lida agora, pela tua misericórdia e pelo poder do teu Espírito Santo. Fala conosco agora, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz, pastoreia o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando nós lemos esses 2 versículos, sabendo já também do que nós já aprendemos no capítulo anterior, a gente passa a perceber que quando nós pecamos, nós somos tomados por um sentimento de culpa, de tristeza, de abatimento. Eu não sei se você é um super espiritual aí, né? Que não sente nada como peca. E não tem esse, né? Porque a presença do Espírito Santo vai fazer isso em nós, a gente se entristecer quando a gente peca. Então, o que cai sobre a nossa vida realmente do crente verdadeiro é um abatimento, é uma tristeza. E é aquele sentimento de culpa, não é? Ou você nunca se sentiu assim?
É impossível ser um crente e não se sentir assim, né? Então todos nós ficamos abatidos, ficamos desesperados de alguma forma. Mas a pergunta que a gente pode fazer é: será que existe esperança para nós? Quando pecamos, nos sentimos assim? O apóstolo João irá nos responder que sim. O apóstolo João vai nos responder que sim. Há esperança para os verdadeiros servos e servas de Deus que sofrem pelo sentimento de tristeza e até de culpa por causa do pecado, né? E o pecado produz isso na nossa vida. Nós já aprendemos que João ensinou que o pecado nos induz a tentar, a enganar a nós mesmos e até mesmo o próprio Deus de que nós não somos pecadores. Tá? Tentar, não é que a gente consegue, né? Lá no capítulo 1, de 6 a 10. Aprendemos no último domingo que o nosso procedimento correto para com o pecado deve ser, em primeiro lugar, fugir do auto-engano do pecado. Que a nossa carne está corrompida, nós fomos corrompidos pelo pecado, né? E pela pressão do mundo, de Satanás, né? Dos falsos mestres que estão por aí, trazer engano com respeito ao pecado. Então a gente tem que fugir desse engano que a própria carne procura nos trazer. Reconhecer diante de Deus que somos pecadores e receber também o perdão de Deus, que é concedido a nós quando nós confessamos, e não negar em nenhum momento que nós cometemos pecado. Foi o que nós aprendemos domingo, tá? Mas João continua a tratar do teste moral, que está ligado à nossa vida cotidiana, está ligado à questão da vida de pecado, né? E agora ele ensina que pelo motivo da nossa natureza ser pecaminosa, cada um de nós precisamos da ajuda de Deus para vencermos o pecado. João se apresenta no início desse versículo como um pai que ama os seus filhos. Irmãos, é linda a linguagem que João usa. Ele diz, meus filhinhos. Ele está escrevendo, né, a algumas igrejas da Ásia. Não tem uma igreja específica, mas é o que nós entendemos, né, e principalmente os historiadores, né, bíblicos entendem. E ele chama os seus irmãos na fé, ou as suas ovelhas, vamos assim dizer, o apóstolo, de filhinhos. O termo vai aparecer nessa carta 7 vezes. Tá? João havia aprendido essa expressão de Jesus, irmãos. Discípulo aprende com o mestre. E Jesus chamou eles de filhinhos. Filhinhos, ainda por um tempo estou com vocês. E quando Jesus chamou eles de filhinhos, já foi no final do ministério. Está lá em João capítulo 13, versículo 33, a parte A. E João guardou essa expressão de Jesus. E agora João está transmitindo também aos seus discípulos na fé. O apóstolo começa fazendo aqui uma consideração aos crentes, que ele escreve como os seus filhos na fé. E ele faz uso aqui dessa palavra, né, que no grego é teknon ou teknia, não é? Que pode ser traduzido por criancinha. E essa forma diminutiva serve para expressar o seu afeto pelos crentes. E ele se coloca aqui como um pai que ama os seus filhos. E na figura de pai, na fé, ele demonstra o seu amor e a sua autoridade para ensiná-los, né? Como pastor, como um discipulador. Meus irmãos, segundo os comentaristas, né, dessa carta, eles, e também pelo tempo que ela foi escrita, João já está idoso, ele está velhinho. E todo velhinho é experiente. Viu, irmão Valdir? A gente vai ganhando a experiência, vai ficando de cabelo branco, né, e tudo mais. E João escreve essa carta com certeza aos mais jovens, demonstrando essa preocupação pastoral para com eles. João poderia, irmãos, nessa carta, estar escrevendo com total severidade, com cobranças, né? Com argumentos, quem sabe, autoritários para essa igreja. Mas João está escrevendo com amor, com ternura aos seus filhinhos na fé.
e lhe apresenta aqui o propósito dos seus escritos. Ele coloca aqui, nesses 2 versículos, o propósito do que ele está falando. Ele vai dizer: escrevo-lhe estas coisas para quê? É o rina que a gente chama no grego, né? Que é o propósito, para que vocês não pequem. Presta atenção, ele está escrevendo para que você e eu não pequem, para que não pequemos. Ele é claro. João quer que os seus leitores, não é, os seus filhinhos na fé não pequem. Esse é o propósito principal e prático que ele lhe escreve. Mas ele escreve, meus irmãos e irmãs, com o propósito de motivá-los a não pecar. E também consolá-los quando acidentalmente eles pecaram. Depois nós vamos estar falando um pouco sobre isso. João está ciente aí da nossa fragilidade e de como nós somos influenciados a pecar. João já tinha vivido uma vida cristã abundante. Ele sabe o que é viver essa vida, ele sabe o que é o pecado. E ele agora quer ajudar aqueles irmãos e ele quer também ajudar cada um de nós. Então ele está ciente dessa fragilidade, de como nós somos influenciados a pecar. Por isso, em seguida ele diz: mas se alguém pecar. Mas se alguém pecar. E essa frase na língua grega expressa que é possível no decorrer da vida cristã pecar. Então, crente pode pecar. É uma possibilidade. Ok? Há uma possibilidade. Não diz que é algo que necessariamente irá acontecer. Para João, o pecado na vida do crente não pode ser algo normal. É como se fosse um acidente. E nós lemos lá, no capítulo 3, nós vamos pregar isso para frente, mas ele diz que o verdadeiro crente não vive na prática do pecado. Então ele já disse, no capítulo 1, que nós somos pecadores. Sim, nós não podemos negar que somos pecadores. Mas agora ele está dizendo que nós podemos pecar. Se alguém pecar, então há uma possibilidade. E isso quer dizer que o crente, pela graça de Deus, pode levar uma vida onde o pecado é acidental e não algo comum, algo natural. Então não é natural você pecar, nem eu, nem viver na prática do pecado. Quero que isso fique bem claro na mente de vocês, porque é isso que João quer transmitir aqui. Então João quer que não pequemos, porém se pecarmos há esperança para nós. E a nossa esperança está nos recursos que Deus nos proveu. E daqui nós podemos tirar o tema dessa noite, não é? A provisão de Deus para aquele que pecar. Essa é a preocupação de João. Trazer essas informações para a nossa vida. Então a provisão de Deus para aquele que pecar é apresentada por João aqui com 3 argumentos. 3 argumentos que são claros aqui. A primeira provisão é que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele diz: filhinhos, meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, acidentalmente você errou o alvo, você transgrediu os mandamentos de Deus, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. A palavra aqui, no original, a palavra grega para advogado é parakletos. É a mesma palavra usada para o Espírito Santo. Nós estamos estudando isso na escola dominical. Aqui, você que não tem participado, tem perdido, né? Então, trata aqui de um substantivo que significa ajudador ou aquele que nos defende. João faz uso desse substantivo no seu evangelho por 4 vezes, o evangelho de João, referindo-se ao Espírito Santo, como eu acabei de falar, dando um título ao Espírito Santo de Consolador. Paracleto também quer dizer Consolador, tá?
Você pode ver isso lá em João 14, 16, versículo 26, capítulo 15, 26, depois capítulo 16, versículo 7. O Espírito Santo, ele age dentro de nós, sendo o nosso advogado que nos assiste em nossas fraquezas aqui na terra. E ele também nos ensina a orar, nos ensinando a interceder por nós mesmos, conforme o apóstolo Paulo nos revelou lá em Romanos 8, 26, 27. Então é aquele que está conosco, aquele que habita na vida do crente, que está junto do crente aqui na terra para consolar, para nos alertar, para nos... Bom, vou deixar para frente aqui, porque senão vou ter que falar duas vezes, né? Nós vamos voltar a falar sobre essa obra que o Espírito Santo faz também em nós. Então ele é aquele que se coloca ao nosso lado para nos ajudar. Mas quando João usa a palavra Paracletos aqui na sua carta, se referindo a Cristo, o sentido é de alguém chamado ao lado de, ou seja, descreve aqui alguém que é convocado para dar assistência a outrem. E Cristo fala com o Pai sobre nós. Ele está ao lado do Pai, falando sobre nós ao Pai, nos defendendo, e ao mesmo tempo faz com que as nossas confissões, né, sejam aí levadas diante do Senhor, né? Então, Cristo fala com o Pai por nós, nos defendendo, e ao mesmo tempo faz intercessões, levando as nossas confissões diante do Senhor para sermos perdoados. Encontramos, irmãos, outros textos na Bíblia que alimentam essa verdade. Isso é muito importante, porque a Bíblia ela tem que ser entendida com a própria Bíblia, com a própria palavra de Deus. Então, João está falando de algo, mas que não é só ele que fala. Está comprovado na palavra de Deus. Então, nós encontramos essa mesma verdade, essa mesma base, Paulo escrevendo aos Romanos. Se você quiser abrir sua Bíblia, eu vou só citar aqui por cima, né? Capítulo 8, o versículo 34. Diz que Jesus que ressuscitou, Paulo vai dizer lá, está à direita de Deus e também intercede por nós. Por nós quem? Pelos crentes, pelos filhos de Deus. Ele está intercedendo. O escritor aos Hebreus também, lá no capítulo 24, aliás, capítulo 7, 24 e 25, capítulo 7, versículo 24 e 25, também nos certifica dessa verdade, dizendo que Jesus tem o seu sacerdócio imutável, e por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Jesus está fazendo aí o papel de intercessor ao lado de Deus Pai por nós. Paulo ainda escrevendo também ao jovem Timóteo, na sua primeira epístola, capítulo 2, o versículo 5, ele diz que há somente um Deus, há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade. Quem? Cristo Jesus, homem. Então, Cristo ressuscitou, está ao céu, assentado à destra de Deus, né, e Ele media a nossa causa, Ele intercede por nós junto ao Pai, advogando a nossa causa. João consegue, irmãos, avistar aqui a cena de um tribunal que sucede lá no céu. Quando o crente cai em pecado aqui na terra, quando o crente está contrito com Deus, quando o crente está arrependido, humilhado diante de Deus, confessa o pecado, conforme ele já ensinou no capítulo 1, versículo 9. Então, lá no céu, o crente culpado é apresentado diante da justiça divina que o acusa. Porém, aqui nesta cena, o crente, confesso, não está sozinho. O Paracleto, o advogado, Jesus Cristo, está ao seu lado para nos defender. Que coisa linda, né? Lá em Apocalipse, se você quiser abrir sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, o versículo 10, descreve um pouco dessa cena. João descreve melhor a figura do advogado Jesus Cristo no contexto de um júri aí, né? Diz assim: então vi uma voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Tá? Então a ideia, né,
é que a sala do júri, aqui é a sala do trono, onde Deus está assentado. Deus é o nosso juiz supremo. Irmão, essa figura de Deus como juiz que está assentado, ela está lá desde Gênesis. Porque sempre a ideia lá de Gênesis é olhe para os céus. E Deus falou isso para Abraão. Olhe para os céus, ele está desesperado, há o trono de Deus, Deus está governando, Deus está sentado. Deus é o Deus soberano. E é ali que comparece o promotor injusto, Satanás. Se você também quiser compreender, lê um pouco do livro de Jó, lá no início. Ele sobe com as orações, subiu à presença de Deus para reclamar do seu servo Jó, porque Jó era íntegro e homem temente a Deus. Ele faz o seu papel de promotor iníquo, acusando o crente de dia e de noite, constantemente. O que é que isso quer dizer? Que Satanás aponta para Deus os nossos defeitos e pecados. E fizeram assim também com Jesus, quando estava aqui, sem ele ser pecador. Os escribas e os fariseus andavam acusando Jesus, procurando pegá-lo numa falta, e acusaram Jesus diante de Pilatos, conforme Lucas 23, 10, 14. Mas com Jesus, meus irmãos, nosso advogado é diferente. Ele nos defende, ele defende a nossa causa no tribunal celestial. E aqui na terra, ele deixou para os seus discípulos outro paracleto. Por isso que ele disse, eu enviarei o outro paracleto, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que habita dentro de nós e que nos leva ao convencimento, quando nós pecamos, ao arrependimento, e nos entristece, não é? E nós nos sentimos culpados, mas aí nós podemos chegar diante do trono de Deus, através do nome de Jesus Cristo, e saber que Jesus Cristo, como o paracleto que foi para lá, está lá também para defender a nossa causa. Então a previsão de Deus para aquele que pecar é apresentada por João com 3 argumentos. O primeiro é que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E o segundo argumento é que o nosso advogado, Jesus Cristo, ele é o justo. Está aí na sequência do versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Ele é o justo, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João aqui usa o adjetivo justo. Ele revela aqui que o nosso advogado, que é Jesus Cristo, que está lá no céu, ele é perfeito. Ele é justo. Esse título dado a Jesus, ele foi conhecido principalmente no início da igreja primitiva. Nós podemos ver isso lá em Atos capítulo 3, versículo 14, no início, quando os apóstolos estavam pregando o evangelho, para falar de Jesus, eles apresentam Jesus como justo. Eles vão dizer, vocês negaram o santo e o justo, e pediram que fosse solto um assassino. Vocês sabem que Barrabás estava preso porque era um assassino. E ele foi solto e Cristo foi preso para ser morto no lugar dele e no lugar de todos nós. Ainda em Atos capítulo 7, 52 e 22 e 14, nós vamos ver novamente essas citações sobre Jesus, o justo. Então aqui, irmãos, esse adjetivo expressa um conceito moral, apontado para o caráter perfeito e puro do Senhor Jesus Cristo, como homem aqui na terra, como homem aqui no mundo. Olha o que o apóstolo Paulo vai lá, o apóstolo Pedro vai nos falar na sua primeira carta. Nós falamos tanto de Paulo, que a gente escreve Pedro e fala Paulo. Então, se você puder abrir 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 18. Olha o que Pedro vai falar de Cristo. Ele diz assim, pois também Cristo padeceu, Cristo morreu, uma única vez, porque não vai ter outra, pelos pecados, os justos pelos injustos. Quem é o justo? Jesus Cristo. Quem são os injustos? Eu e você, todos nós. Olha aí o propósito, para conduzir vocês a Deus, mortos-se na carne,
mas vivificado no Espírito. Meus irmãos, mas a palavra-chave que a gente quer aqui é o justo morrendo pelos injustos. Somente ele, como justo, poderia comparecer diante do tribunal de Deus, nos defender. Só ele podia satisfazer a justiça de Deus, porque todos nós somos pecadores. Então nós podemos entender o adjetivo justo que qualifica Jesus como advogado, pelo menos com 3 verdades. Eu queria que você guardasse isso aí no seu coração. Vou estar descrevendo aqui, mas eu espero que você possa lembrar. A primeira verdade é que ele não pecou. Jesus não é pecador, não foi, não é, nem vai ser. Ele é justo em sua natureza impecável, na sua natureza perfeita. Então Pedro disse que Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. É importante observarmos que o sacrifício de Cristo foi único e não será repetido mais nunca. Então os sacrifícios da lei cerimonial, que eram imperfeitos lá no Antigo Testamento, e por isso diz a Bíblia que eles se repetiam todos os anos. Mas agora o sacrifício de Jesus Cristo, que foi feito há 2000 anos atrás, há 2000 e poucos anos atrás, foi uma vez para sempre, foi totalmente suficiente. Aleluia. Glória a Deus por isso. Você pode depois conferir Hebreus 7, 27, capítulo 10, versículo 27. O seu sacrifício foi perfeito por causa do seu caráter santo. O justo sofrendo pelos injustos. Você é injusto, mas Cristo o justo pagou por você. Morreu por você. O resultado da sua morte foi para nos conduzir de volta a Deus. Ele providenciou o acesso que foi rompido. As nossas iniquidades nos separaram de Deus. Ele construiu agora uma volta, um relacionamento perfeito com Deus para cada um dos eleitos, para cada um dos salvos. Então nós podemos afirmar que o seu sacrifício manifesta o comparecimento de uma pessoa perante um tribunal para ser absolvido e completamente perdoado. Glória a Deus por isso. Então, a primeira verdade, ele não pecou. A segunda verdade, ele é justo em sua conduta. Conduta tem a ver com a nossa vida do dia a dia, com a maneira que nós vivemos. Toda a vida de Jesus na terra foi sem pecado. Toda a sua conduta foi perfeita e correta com as pessoas que ele conversou, com que ele ensinou, com as decisões que ele tomou. A Bíblia diz que não se achou em sua boca, ou na sua conduta, podemos assim dizer, né? Pelas palavras que saíam da sua boca, nenhum engano. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo quando ele foi insultado, irmãos, nós não conseguimos, às vezes, sair bem diante de um insulto. Nós queremos revidar. É assim que nós somos. Porque nós somos pecadores. Cristo, nem sendo insultado, revidou o outro com insulto. Mesmo quando foi maltratado, não fez ameaças, mas se entregou a Deus que julga retamente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. A terceira verdade, então a primeira é que ele não pecou, a segunda é que a sua conduta foi justa, e a terceira verdade é que ele é justo por conhecer completamente a nossa vida de pecador, mas sem pecado. Então ele é justo por conhecer completamente a minha vida e a sua vida de pecador, mas sem pecado. Jesus conhece por completa a natureza humana caída e pecadora, e ele veio conviver conosco. O Verbo se encarnou e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, conosco, no meio de homens pecadores. E ele conhece profundamente o seu coração, o meu coração, porque ele é onisciente. Ele é Deus presente, ele é Deus conosco. Ele sabe de tudo o que pensamos no nosso interior. E aqui fica claro que o conceito de advogado, que está relacionado ao conceito bíblico aqui do sacerdócio.
O sacerdote é aquele que intercede pelo pecador confesso, por aquele que confessa o seu pecado. Então, o sacerdote do Antigo Testamento, ele era pecador, pois tinha que oferecer o sacrifício pelo pecado do povo e também tinha que oferecer pelos seus pecados. Hebreus capítulo 5, o versículo de 1 a 3. Jesus, ele é o sumo sacerdote que não pecou e compadece-se das nossas fraquezas. Ele compadece-se de nós. E o escritor aos Hebreus, ele vai lá no capítulo 4, 14 a 16, que é um texto muito conhecido, muito citado em discipulado, não é? Vai dizer: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, como nós somos, mas sem pecado. E aí agora ele vem, portanto, aproximemo-nos, eu e você, né, ao trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda no momento oportuno. Então, o advogado, que também é sumo sacerdote, que recebe as nossas confissões, que apresenta a Deus, não é? E que pode nos socorrer em momento oportuno. Aqui fica claro que Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito, justo, diferente daqueles que prefiguravam a sua pessoa. E ele intercede junto ao Pai no céu por nós. Ele é aquele que conhece totalmente a nossa natureza humana. E por isso, eu e você devemos recorrer a Ele para recebermos a sua ajuda. Então, queridos, a provisão de Deus para aquele que pecar é apresentada por João com 3 argumentos. O primeiro é que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Mas que o nosso advogado, ele é o justo. E o terceiro argumento que João usa, terceiro e último, dentro dos 2 versículos que nós lemos, é que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Embora que o que nós falamos aqui está relacionado, mas quando a gente vai para o conhecimento dessa palavra, a gente tem um entendimento mais abrangente. Ele é a propiciação, versículo 2, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. O que é a propiciação ou a expiação? São palavras sinônimas, mas que a propiciação ainda tem um peso maior. Então, é o ato realizado para aplacar a ira de Deus que havia sobre nós por nós sermos pecadores, de modo a ser satisfeita a santidade e a justiça de Deus, tendo como resultado o perdão do pecado e a restauração do pecador à comunhão com Deus. Nós já falamos disso aqui agora, anteriormente, né? Mas agora, para descrever como que isso aconteceu. No AT, no Antigo Testamento, a propiciação era realizada por meio do ofício sacerdotal, como nós já citamos agora há pouco, através de sacrifícios que eram realizados uma vez por ano, no primeiro dia do mês 7º do calendário judaico, que corresponde no nosso calendário ao mês de outubro. O sumo sacerdote, somente ele exercia o direito divino de adentrar o santo lugar, o santo dos santos, que eram as 2 divisões do tabernáculo, separada apenas pelo véu. Se você quiser, pode conferir lá em Êxodo 26, versículo 33 seguinte. Então ele entrava com um único objetivo: fazer a propiciação pelos pecados do povo, e apresentar o sacrifício. No Santo dos Santos repousava a arca da aliança. Sobre a tampa da arca, o propiciatório, feito de ouro puríssimo. Capítulo 37 de Êxodo, versículo 6. O cordeiro era imolado
e o seu sangue era aspergido 7 vezes pelo sacerdote sobre o propiciatório. E a partir daquele rito, naquele momento, estava feita a expiação pelo pecado do povo de Deus. E aqui é interessante porque o verbo que é usado é o verbo hebraico, né, que traduzido que significa para expiar. Por isso que vem a palavra expiação, que significa cobrir, purificar, fazer a expiação, fazer a reconciliação. Esse verbo vocês vão encontrar nos escritos sobre os sacrifícios que eram feitos, né, que era o sentido da expiação que era feita, né, pelos pecadores. Toda vez que eram realizados os sacrifícios pelos pecados no Antigo Testamento, tipificava, representava a obra de Cristo por nós, que ainda iria acontecer. Hoje já aconteceu. Nós não precisamos mais de sacerdotes que façam sacrifício em nosso lugar. O sumo sacerdote Jesus Cristo já veio e foi o sacrifício em nosso lugar. Então tipificava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que seria e que foi crucificado, que é Jesus Cristo, derramando o seu sangue uma vez para sempre pelos nossos pecados. E aí, meus irmãos, voltando aqui para o texto de João. João usa a palavra grega ilasmo, que significa satisfação e propiciação, que está ligado, tá, com o verbo do Antigo Testamento de propiciar. A ideia é aplacar a ira de Deus. A ideia dessa passagem é que Jesus propicia a Deus com relação aos nossos pecados, porque não tinha homem algum que podia pagar o preço. Então a ideia dessa passagem é que Jesus propicia a Deus com relação aos nossos pecados. John Stott ele faz uma citação que é muito importante e que outros comentaristas também escrevem sobre essa frase. Ele diz assim: Deus precisa ser propiciado uma vez que sua ira permanece sobre todo pecador. Todos nós já estávamos condenados por sermos pecadores. Então, de algum modo, tem de ser afastada ou aplacada essa ira de Deus. E aí Jesus vem e faz isso na vida do pecador, né, para ser perdoado e Deus assim, a sua justiça e a sua santidade ser satisfeita. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Agora, é claro, ele termina também dizendo se é que o pecador há de ser perdoado, né? John Stott termina falando isso, porque nem todos serão salvos, né? Nem todos serão perdoados. Jesus, ele não é apenas o propiciador, ele é a própria propiciação. Ele mesmo se entregou por nós. E aí, meus irmãos, como eu estou sem relógio aqui, não estou olhando a hora, então eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Romanos. Estamos já quase chegando ao final. Capítulo 3, 24 a 26. Texto conhecido, mas que eu quero fazer algumas considerações aqui. Capítulo 3, 24 a 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, olha aí a palavra, no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar o quê? A sua justiça. Nós estamos dando base para o que foi falado anteriormente e para o que vamos falar ainda. Por ter ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, quando seu filho esteve aqui na terra, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Não dá para explanar todo esse texto, mas eu quero dizer para vocês que Paulo se refere aqui sobre a obra da redenção realizada por Cristo Jesus, que é a expiação, a qual Deus propôs no seu sangue como propiciação. Tá? E o termo grego aqui, irmãos, que Paulo usa, é um termo que dá a mesma tradução, tá? Que é hilasterion, no grego.
Mas esse termo usado por Paulo, traduzido por propiciação, é o mesmo usado no Antigo Testamento para designar a tampa da arca da aliança, onde o sacerdote respingava o sangue do animal sacrificado no dia da expiação 7 vezes. Está lá em Levítico, capítulo 16, você pode conferir toda a história lá depois. Então Paulo agora se refere ao falar da morte de Cristo, sobre o que acontecia lá atrás. Paulo diz que Deus fez isso para manifestar a sua justiça, né? Isto quer dizer que Deus sacrificou o seu Filho como sacrifício para satisfazer a sua justa ira pelos pecadores. E através do sacrifício de Cristo, Deus é apaziguado e desvia a sua ira de sobre nós, nos reconciliando com Ele mesmo, através de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dito tudo isto, nós podemos de novo voltar ao texto de João. Quando João nos certifica dessas verdades, que o nosso advogado Jesus Cristo, o justo, é a propiciação pelos nossos pecados, precisa ficar claro em nossa mente algumas verdades. Eu não vou descrever sobre isso, vou só citar só a última que eu quero descrever um pouco. A primeira verdade é que a propiciação foi oferecida a Deus. Então, quando você vê essa palavra na Bíblia, entenda que Cristo fez a nossa propiciação, mas ela foi oferecida a Deus, para apaziguar a ira de Deus. Segunda verdade, a propiciação foi por causa dos nossos pecados. Se não houvesse pecado, não houvesse pecador, não era necessário ser feita a propiciação. Tá? A terceira verdade é que o preço da propiciação foi o sangue de Jesus derramado por nós. Não se esqueça disso. Sem o derramado sangue, não há remissão de pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Olha, está muito ligado a tudo da Santa Ceia hoje à noite, esses assuntos. Então, a salvação, né? Essa citação não é minha, vários teólogos citam, né? Que a salvação ela é de graça, mas ela não é barata. Ela custou o sangue do Filho de Deus, o sangue de Jesus Cristo. Jesus suportou a ignominia, a vergonha da cruz para nos salvar. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ele suportou essa vil humilhação para ser o teu salvador, para ser o teu paracleto, o teu advogado, nosso advogado. E a quarta e última verdade é que o lugar da propiciação foi o próprio corpo de Jesus Cristo, pendurado na cruz do Calvário. O seu sangue era o meio e o seu corpo era o lugar. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, porque é muito importante a gente entender a luz da Bíblia. 1 Pedro 2,24. Abra, por favor. Eu sei que vocês se cansam aí, mas se eu pudesse eu falaria a noite inteira para vocês aqui, das verdades da Bíblia. Olha aí o que diz o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele cita aí o profeta Isaías, capítulo 53 de Isaías, ele está citando resumidamente aí. 1 Pedro 2,24. Diz assim: carregando ele mesmo. Quem? Ele está falando de Jesus. Então, carregando Jesus em seu corpo, olha aí, o corpo físico, sobre que lugar? Sobre o madeiro. O quê? Os nossos pecados. Olha aí. Para quê? Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. A ênfase que o profeta Isaías, aliás, a ênfase que o profeta Isaías e Pedro dá está no corpo de Cristo. Ele levou sobre si, no seu próprio corpo, os nossos pecados. E aí ele foi lá naquele momento esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi despido e foi pregado na cruz, por ser o nosso representante, por ser o nosso substituto. Era eu e você que era para estar lá. Somos nós que somos pecadores, mas o amor de Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então nós podemos afirmar
que o corpo de Cristo é comparado à tampa que abria a arca da aliança, onde o sangue era derramado. Então, Jesus, ele morreu a nossa morte. Ele morreu a nossa morte. Mas graças a Deus que ele ressuscitou para nos dar a vida. Amém, queridos? Ele está vivo, ele ressuscitou. Mas, chegando já perto da conclusão, João vai dizer: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. E aqui nós temos que ter muito cuidado, porque daqui se parte um ensinamento errado, chamado de universalismo, que é a crença de que Deus salvará todas as pessoas, todos os pecadores. E não é isso que João está ensinando aqui. João, aqui ele fala do alcance do sacrifício de Cristo. Então ele não está ensinando sobre o universalismo. João não está dizendo que todas as pessoas serão salvas. O sacrifício de Cristo alcança todo mundo no sentido da extensão, no sentido de que ele morreu para comprar para Deus os que procedem, aí no sentido da extensão de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, mas não todo indivíduo de cada tribo, de cada povo, de cada nação. Então isso é preciso ficar bem claro, não é? É todo mundo sem acepção, mas não todo mundo sem exceção. A palavra inteiro aí descreve o mundo em sua totalidade, não necessariamente em sua individualidade. Então, torna aí a crença do universalismo um grande engano. E essa crença está presente aí, sendo ensinada por muitos teólogos. Mas, meus irmãos, a verdade é que o sacrifício de Cristo nos alcançou como pecadores. E que em Cristo, no seu sacrifício, os nossos pecados são perdoados. Então nós podemos concluir a mensagem dessa noite, certo que hoje, se pecarmos acidentalmente, há esperança para nós. Amém? Há esperança, a nossa esperança está nos recursos que Deus nos proveu uma vez para sempre. Jesus Cristo é o nosso advogado, justo e o propiciador. Ele é tanto nosso advogado, quanto o pagamento perfeito pelos nossos pecados. Aleluia por isso. Se pecarmos e ficarmos cheios de culpa e de tristeza, arrependido, podemos confessar, com tristeza mesmo, não é, contrito, lamentando profundamente os nossos erros, e depois recebermos o perdão de Deus, oferecido mediante o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. E após recebermos o perdão, devemos lembrar que nós somos renovados. Preste muita atenção no que eu estou dizendo aqui agora. A gente está concluindo. Então, quando você é perdoado, e quando eu sou perdoado, nós devemos lembrar que nós somos renovados com o desejo de viver uma vida santa e pura, sem pecado. Quem faz essa obra em nós é o Espírito Santo. Através da palavra que nos santifica, o Espírito Santo nos santifica. É Ele que nos leva a entender que somos pecadores. É Ele que milita contra a nossa carne quando nós pecamos. E antes de nós pecar, depois você pode ler Gálatas capítulo 5, é obra do Espírito Santo. E após nós confessarmos e pedirmos perdão, é Ele também que vai despertar em nós o desejo de dali para frente não cometer mais aquele pecado, viver uma vida santa e pura, sem pecado. Nós somos motivados por esse desejo, porque já fomos reconciliados por Cristo. Aleluia. O Paracleto, o Espírito Santo, faz tremer a nossa vida e nos leva a temer. Tremer, quando eu falo, é uma questão de colocar medo em nós mesmos. E faz até nos entristecer ao pecar. Mas é Ele que nos leva para uma vida santa e pura. Queridos, a comunhão que o pecado quebrou foi restaurada por Cristo. Agora, deve ser sempre, né? Mas agora aqui tem a ver com a restauração.
o nosso fim principal é glorificar Deus e ter comunhão com Ele para sempre. É por isso que nós cultuamos, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós vamos cear. É o que faremos agora, o sacramento da ceia, cheios de gratidão por Deus aceitar o sacrifício do seu Filho em nosso lugar. É o momento de nós celebrarmos, de nós glorificarmos a Deus por essa obra redentora através de Cristo. E nós faremos isso em memória dele, anunciando a sua morte e a sua ressurreição, até que ele volte. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu queria convidar você a curvar sua cabeça, tempo de oração. Quero convidar os nossos presbíteros presentes, o presbítero Rafael, o presbítero Jean, para estarem aqui à frente, a ministração da ceia. É que o pastor é baixinho aqui, não aparece nada, mas... Meus irmãos, eu vou dispensar a leitura aqui do texto, porque tudo que nós falamos está relacionado, né, presbítero? A obra que Cristo fez por nós. O que Paulo nos ensina é que nós temos que fazer um exame de nós mesmos. Examine-se a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. Então, se você é um membro batizado, professo em qualquer igreja evangélica, se você estiver em plena comunhão com o Senhor, essa mesa é do Senhor, não é nossa. Então, se você é batizado, professo, está em comunhão com Deus, com a sua igreja, você pode fazer parte dessa mesa, tomar conosco, comer do pão e beber do cálice. Nós vamos orar para que o Senhor tire do uso comum esses elementos. Nós entendemos que o pão não deixa de ser pão, nem o suco de uva deixa de ser suco de uva. Mas nós cremos que, quando a mesa do Senhor é posta, quando nós oramos, que a presença do Espírito Santo já presente aqui, presente agora nesses elementos, em todo o culto, ele usa esses elementos para fortificar a nossa vida espiritualmente, para nos aproximar mais de Deus, para nos dar a coragem de continuar a nossa missão, anunciando que ele veio, que ele morreu por nós pecadores e que ele vai voltar para nos buscar. Então, convido você a ficar em pé agora, nós vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra que foi pregada. Tua palavra que é viva, tua palavra que é verdade. A tua palavra que nos transforma, Senhor. Mas obrigado, Senhor, pelo sacramento da ceia, que o Senhor deixou para nós lembrarmos, em memória de tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Ali foi aonde culminou todo o Antigo Testamento. É para ali que nós temos que olhar, Senhor. Foi para ali que o povo de Israel olhou, pela fé. Agora nós estamos vivendo depois que tudo isso aconteceu. O Senhor já morreu, já ressuscitou, já voltou aos céus. Mas agora o Senhor deixou o sacramento da ceia para que a gente não esquecesse da cruz. Oh, glória! Para que a gente pudesse olhar para lá e dizer, Jesus realmente morreu, ressuscitou, pagou pelos nossos pecados, está sentado à destra de Deus como nosso paracleto, como nosso advogado, defendendo a nossa causa. Mas enquanto isso, o Espírito Santo aqui presente, que consagra esses elementos com a sua presença, que tira do uso comum, faz isso também no nosso coração, faz isso também na nossa vida, para que nós possamos compreender o sentido da ceia, de que o corpo de Jesus foi ali torturado por nós, que o seu sangue foi derramado, e agora lembramos em memória, e podemos anunciar tudo o que ele fez até que ele volte. E um dia, Senhor, nós sabemos que estaremos ceando com o Senhor lá na glória para tudo sempre. Então nos abençoe, Senhor, agora no partir do pão e no tomar o cálice do Senhor. E abençoa a tua igreja, Senhor. Fica à vontade, Senhor, para operar milagres no nosso meio. Porque cremos que ao cear o Senhor está entrando com o teu poder na nossa vida para operar. O Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar,
o Senhor pode transformar. Nós cremos nisso e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês podem se assentar, tá? E nós vamos fazer aquele mesmo processo. Os irmãos mais próximos vão vindo, vai pegar aqui o pão, né, o cálice, vai voltar, se assentar, esperar que todos façam, para depois a gente fazer o gesto junto. Então, o Senhor Jesus, quando Ele esteve fazendo a transição da Páscoa para a ceia, lá com os seus discípulos, antes da sua morte, Ele tomou o pão diante deles, partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Faze isso em memória de mim. Irmãos, isso é muito importante, essa transição que está sendo feita. Porque as coisas do Antigo Testamento eram figura. É como o batismo. Passou a ser batismo, mas antes era circuncisão. Tá? Lá na Páscoa era imolado o quê? O cordeiro. Não é preciso mais. Agora, ele mudou a circuncisão para o batismo. Né? As crianças de 8 dias de nascida que era circuncidado no povo de Deus, agora é batizado. Né? O cordeiro já foi morto, agora o símbolo que simboliza isso é o pão e o suco de uva. Amém por isso, né? Glória a Deus. E, então ele partiu o pão. Este é o meu corpo que é dado por vós. Jesus ainda ia morrer. Mas ele já estava deixando isso claro para que os discípulos pudessem fazer até que ele voltasse, anunciando a sua volta. Depois ele também tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. E em memória do Senhor, nós vamos cear, vamos comer do pão e beber do cálice. Então você pode se levantar, vir aqui, pegar o pão, o cálice, voltar para o seu lugar. Vamos fazer isso? Obrigado. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados, puro coração, os pecadores remidos têm por Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que por nós tanto Ele amou. Eis nessa chaga pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o seu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Queridos, então o Senhor Jesus, quando esteve com seus discípulos, partiu o pão diante dele e disse: este é o meu corpo,
que é dado por vós. Faze isto em memória de mim. Em memória do Senhor, comamos o pão. O Senhor Jesus serviu o pão, ele também serviu o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Faze isso em memória de mim. Em memória do Senhor, tomemos o cálice. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa especial oportunidade de podermos mais uma vez participar do teu corpo e do teu sangue com a tua igreja reunida, Pai. Estamos aqui cumprindo um mandamento teu. E nós nos alegramos porque esse mandamento ele nos traz, ao mesmo tempo, uma lembrança de que o Senhor Jesus foi morto naquela cruz. E a tua morte, como nós aprendemos aqui hoje na exposição da tua palavra, ela expiou os nossos pecados. Ela apaziguou a ira de Deus que estava sobre nós. Nós éramos inimigos de Deus. E pelo teu sangue derramado, agora nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Pai, essa é uma dádiva que nós não poderíamos conquistar, ó Deus. Por isso é graça. É graça, é graça, é presente do Senhor para nós. E nós te agradecemos porque não só o Senhor morreu e derramou o teu sangue naquele dia, mas ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou. E o Senhor ascendeu aos céus, e o Senhor está ao lado do Pai. E o Senhor hoje é o nosso advogado, o nosso paracletos, e intercede por nós. E nos ordena que nós façamos, ó Deus, partimos o pão, para que nós partamos o pão, para que nós bebamos do suco, para que nós possamos lembrar que um dia o Senhor voltará para buscar a tua igreja. E que nós possamos permanecer, ó Deus, firmes, na esperança de que o Senhor nos guardará até o fim. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E que nós não venhamos nos esquecer de que um dia estaremos todos juntos na grande mesa com o Senhor, com todos os salvos. É no poder do teu Espírito que nós oramos. Em nome do teu Filho Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Irmão, vamos ficar de pé, vamos cantar a última estrofe do hino e assim recebermos a bênção e estarmos indo para nossas casas. Mas depois do hino eu quero falar algo antes de dar a bênção. Vamos lá? Se as faltas nós confessarmos, seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilhas de amor. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Queridos, antes da bênção, eu queria pedir oração a vocês pela minha vida, a vida da minha esposa. O nosso conselho já está aqui informado da nossa situação. Esse ano foi um ano que a gente teve algumas crises de enfermidade na nossa casa. Já tinha tido, sim, durante todo o tempo, né, de ministério, mas assim, mais perto, né, uma das outras, né? E eu tenho, irmãos, tido alguns problemas de saúde. Estou tratando de uma hérnia de disco. Estou com a fisioterapia bem, graças a Deus, recuperando, mas eu estou com um problema que só pode ser estresse. O rosto treme quando eu estudo, fica tremendo, e à noite, na hora de dormir, eu tenho, parece com as facas que fica enfiando aqui na cabeça, algo bem terrível mesmo. Eu tenho orado e estou tirando agora 2 semanas de férias. Era uma semana de férias, mas o conselho está dando 2,
para que eu possa ter um descanso melhor. Vou tentar descansar, irmãos. Vocês sabem que o homem é bicho teimoso, né? Deus tem misericórdia, né? Está programando algumas coisas de trabalho em casa, algumas coisas que tem para fazer. E eu sei que são coisas diferentes, mas eu preciso realmente desse tempo. A igreja não tem exigido muito de mim nesse tempo, queria dizer que isso é algo real nesse tempo de pandemia. Mas, por outro lado, irmão, nós tratamos de pessoas por telefone, por zap, constantemente. Nossas reuniões, tudo tem cansado muito também, né? E as preocupações que tudo isso nos trouxe. Então, eu queria contar, vocês são a minha família aqui. É a família de Deus, mas é a minha família. Não tem ninguém de sangue aqui, eu e minha esposa. Então, nós precisamos muito do apoio de vocês, das orações de vocês, para que Deus firme o nosso ministério aqui, nos dê saúde e para que o Senhor nos mantenha aqui até o tempo que Ele queira, né? Eu sempre falo que eu vim para cá para morrer e ser enterrado aqui. Mas os propósitos e os planos de Deus nós não sabemos, né? Mas orem por nós, temos orado por vocês, amamos vocês. E se prepare, porque eu voltando melhor, nós vamos trabalhar muito, irmão. Nós temos muito o que fazer, muito o que restaurar, muito o que recuperar, né? Para a gente voltar realmente com tudo, respeitando ainda o que for preciso na pandemia. Mas a gente precisa se reerguer, nós temos muito o que fazer aqui nessa cidade, né? Na igreja, nessa cidade. Tá bom? Então, eu vou estar orando. Eu vou pedir para que o Diogo venha aqui, Diogo, que você faça essa oração por mim, pela minha esposa, né? Depois eu dou a benção. Pode vir aqui na frente, eles vão te dar um microfone. Vem cá. Que o pessoal que está de casa te conhece. Então, ore pelo pastor, pela esposa. Senhor Deus, eterno Pai, nós nos colocamos aqui como igreja diante do Senhor, primeiramente para que esse culto seja agradável aos seus ouvidos, para que o Senhor receba do nosso mais profundo coração. Nós sabemos que, por ser pecadores, nós não conseguimos, se não for através da sua graça, Senhor. Por isso nós agradecemos pela propiciação que o seu Filho fez naquela cruz pelos nossos pecados. Eu venho agora orar pela vida do nosso pastor, pela sua esposa, que tem se empenhado muito no seu ministério aqui na cidade de Penápolis e tem nos abraçado, tem cuidado de nós como ovelhas, Senhor. Então, que esse momento seja um momento de descanso para que o Senhor renove, restaure a saúde dele, né? O seu momento psicológico, pessoal, as suas necessidades como marido, a Cleia como esposa, para que eles voltem renovados, Senhor, para que nós continuemos o seu ministério aqui na cidade de Penápolis. Nós oramos através do seu Espírito Santo e no nome bendito do seu Filho Jesus. Amém. Recebei a bênção, queridos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o poder e o consolo do Espírito Santo repouse sobre vossas vidas e sobre todo o povo de Deus espalhado por todos os lugares longínquos da terra, agora e para todos sempre. Amém. 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 Só avisando que os nossos presbíteros estão na direção da igreja. Terça-feira está tendo reunião de oração. Eu acredito que o presbítero Rafael vai direcionar os diáconos para isso, né? Mas está tendo reunião de oração às 8 horas e os cultos, escola dominical, serão normal nesse período, tá? Mesmo que seja para orar na escola aqui, tempo de oração, mas vai estar sendo realizado aí pelos nossos presbíteros, tá bom? Deus vos abençoe, queridos. Grato pela visita, aqueles que nos visitam, muito obrigado pela sua presença.